Olá, eu sou a Carolina Sales, psicóloga, e ajudo você a dominar mais as suas emoções para ter melhores relações e viver melhor. E se você aprecia este assunto, curte aqui, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Então, bora lá para o nosso assunto de hoje. Falaremos sobre manejo de ansiedade. Como é que a gente lida com ansiedade? Bom, pergunta de $1 milhão, que todo mundo quer resposta, afinal de contas, a gente sabe como os índices de ansiedade vêm aumentando muito e nós, aqui no Brasil, somos um dos países que mais tem índice de ansiedade em ascensão. Em função de questões culturais, em função de toda a situação financeira que nós vivemos, especialmente agora, pós-pandemia, agora antes mesmo da pandemia isso já acontecia, né, uma exigência de muito trabalho, isso é muito comum aqui na nossa cultura também, um perfeccionismo, né, uma exigência, você tem que exercer muito bem diversos papéis. Isso muitas vezes vai estimulando aí a ansiedade. Então, como é que a gente faz para não ter ansiedade, para manejar de forma que ela não exista? Então, primeiro que ela não vai não existir. Porque a ansiedade, ela faz parte do nosso funcionamento e ela inclusive é útil em muitos contextos. Ela é aquela que nos estimula a, por exemplo, sermos comprometidos, entregarmos resultados, corrermos atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer. Ocorre que, dado todo aquele contexto que eu falei agora há pouco, muitas vezes a gente entra num modus operandi de alta cobrança, de muita preocupação com o futuro, e aí é essa ansiedade que, num nível menor, seria muito útil, ela passa a ficar grande e ela passa a ser limitante, porque a gente fica gastando muita energia com pensamentos, com preocupações. Isso pode trazer alguns sintomas, num nível muito alto, pode ter taquicardia, sudorese, pode chegar a ter crise mesmo, né? Levar até uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, enfim. Então, nesse nível, ela não é interessante. Nesse nível, ela é interessante. E entre os dois, tem uma série de situações que nos geram ansiedade e com as quais é importante que a gente aprenda a lidar, aprenda a manejar. Eu adoraria dizer aqui para você que tem solução mágica, você aperta um botão, a ansiedade vai embora e tá tudo pronto. Só que eu estaria mentindo, isso seria uma inverdade. Porque nós sabemos que a ansiedade ela é multifatorial. Portanto, o manejo dela, o cuidado com ela também é multifatorial. Não adianta a gente cuidar apenas de um único aspecto. O que gera a ansiedade é, por exemplo, os nossos hábitos, a forma como a gente leva a nossa vida, por exemplo, não fazer atividade física, ter maus hábitos alimentares, trabalhar muito. Estes hábitos podem contribuir para um processo de ansiedade, porque tem uma interferência direta na nossa produção hormonal, endócrina, metabólica, e tudo isso pode estimular a que fiquemos no estado de ansiedade. Então, cuidar dos nossos hábitos é um dos aspectos importantíssimos. Manter hábitos de vida saudáveis. Que hábitos são esses? Fazer atividade física regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. E quando estiver na atividade física, efetivamente estar ali, observando o seu corpo, observando a sua respiração, observando a sua entrega naquele momento. Não basta simplesmente ticar uma atividade física, porque para que você possa obter mais os benefícios dela, é importante que você esteja em estado de presença. Também ter uma boa alimentação. Afinal de contas, grande produção de serotonina acontece no nosso intestino, então ele precisa estar muito bem cuidado para ele ser um bom produtor de serotonina. Ela é um neurotransmissor que atua na regulação do nosso sono, do nosso apetite, do nosso humor e de mais algumas funções cognitivas. Então, se a gente tem uma boa produção, há uma chance maior de que a gente não entre num estado de ansiedade.
Também cuidar do sono. Eu sei que às vezes é assim, complexo, porque você tá lá com insônia e não porque você quer. Agora, existem hábitos pré-sono que podem te ajudar, que podem favorecer uma boa noite. Como, por exemplo, tomar um banho numa temperatura agradável, se desligar das telas, fazer exercício de respiração ou de meditação, já ir realmente se desligando um pouco de tantos estímulos. Isso pode te ajudar muito a também controlar este hábito de maneira que ele fique mais saudável. Por consequência, seu nível de cortisol vai estar mais regulado, outros hormônios e neurotransmissores também. Por que eu falei do cortisol? Porque um excesso de cortisol também estimula um estado de estresse, de ansiedade, enfim. Então, se a gente tem uma boa noite de sono, a gente também tem ali uma boa produção de cortisol. Claro que ele não é só regulado por isso, mas este é um dos componentes. E além então de todos estes hábitos, é importante que a gente desenvolva estado de presença para combater a ansiedade, porque ela está muito relacionada a uma aceleração, àquilo que pode vir a acontecer e que fica aqui nos pensamentos tomando conta e aí vai me acelerando. Ou então é uma impaciência porque eu quero que as coisas aconteçam rapidamente. Nossa, mas ainda não respondeu, eu mandei uma mensagem. E aí, por isso que eu falei lá no começo, que o nosso meio também estimula, que tem que dar resposta, porque senão eu vou perder não sei o quê, porque... e aí, mais ansiedade. E fala, quando eu digo estado de presença, peraí. Deixa eu estar presente, aqui, agora. O que de pior pode acontecer se eu responder mais tarde, se eu não souber desta mensagem, se eu não tiver essa informação agora? O que de pior pode acontecer? Eu posso, sei lá, perder o emprego, eu posso perder a hora, E como é que eu lido com isto que eu posso perder? Porque a ansiedade, ela é uma antecipação de algo que eu acho que pode acontecer e aí eu fico na dúvida se eu vou conseguir ou não lidar com aquilo. E a hora que eu fico em estado de presença e que também eu desmistifico, eu dissolvo o que de pior pode acontecer, eu me volto aqui para o presente. Eu tenho a possibilidade de identificar formas de lidar efetivamente com aquilo. E isto é fundamental para nos tirar do estado de ansiedade. E como é que a gente pode treinar estado de presença? Por exemplo, com yoga, com exercícios de respiração, com meditação. Lembra que há pouco eu falei, faça atividade física, observando, sentindo a atividade física que você está ali fazendo? Pois é, este também é um caminho para que você desenvolva estado de presença. Tudo aquilo que você fizer no seu dia a dia, observando, com atenção, naquele momento, naquele instante. Tudo isso você está estimulando estado de presença. Então, tudo isso que eu estou te falando são os fatores que compõem a ansiedade, até mesmo antes dela acontecer, e que você pode atuar em tudo isso de um jeito preventivo, para que o manejo da ansiedade seja cada vez mais fácil, porque quando você se observar no momento de ansiedade, que já será menor se você fizer tudo isso, você tem, por exemplo, a possibilidade de vir para o estado de presença, de perguntar o que de pior pode acontecer aqui se, como eu lido com esse pior. E aí eu vou encontrando maneiras de realmente responder àquela situação. E nesse momento, só de eu ficar em estado de presença, isso já ajuda. Fazer os exercícios de respiração, isso já ajuda. E a gente tem uma série de outras técnicas para fazer que ao longo das nossas conversas aqui nos outros vídeos vou deixar para você. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilhe, marque quem você acha que pode se beneficiar deste conteúdo. Muito obrigada! Tchau, tchau!